Bom dia. Bom rever alguns de vocês e conhecer todos os outros. O nosso canto, que eu não conhecia e é muito bonito, dizia para o Senhor: a minha família é teu lugar. Aqui a gente já se pode perguntar, de fato, a nossa família é o lugar em que o Senhor está? Acabamos de passar pela Semana da Família e a CNBB nos convidou a refletir sobre o que está na Familiares Consórcio, exortação do Papa São João Paulo II. Família, torna-te aquilo que tu és. O que é a família? É uma comunidade, é um santuário de vida e de amor. Isto é a família. Qual é a base da família? É o casal. No livro do Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 18, depois de ter criado todas as coisas, era um caos, havia trevas, precipícios, e o Senhor, com a sua palavra, vai transformando tudo em cosmos. Cria as árvores, cria o sol, a lua, cria tudo e deixa tudo para nós. Ele havia criado o homem, Adão. Adão és tu. Adão sou eu. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Só isso aqui já daria um retiro inteiro. Não é bom que o Senhor esteja só. Era o baile dos calouros da Universidade Federal, no Lira Tênis Clube, em Florianópolis. 17 de abril de 1964. E lá pela meia-noite houve o concurso para escolher a rainha dos calouros. Havia uma orquestra que tocava. E lá pelas tantas desfilou uma moça que me encantou, bateu o sininho. E no final, ela foi escolhida como primeira princesa. Assim que a orquestra voltou a tocar, eu me dirigi onde ela estava sentada e pedi para dançar. E as minhas primeiras palavras para essa moça foram estas: hoje, neste salão, se cometeu uma grande injustiça, porque a verdadeira rainha és tu. Sorriste, gostaste, né? E, de fato, em 8 de julho de 67, nos casamos. Vivemos bem felizes com as dificuldades próprias de todo casal por 30 anos e 2 meses. Agora já faz 29 anos que ela faleceu. E eu não casei de novo. Como é que agora vou aplicar a mim a palavra do Senhor? Não é bom que o homem esteja só. Isso significa, nas palavras de São João Paulo II, que a gente só consegue realizar a sua essência vivendo com alguém. Vocês vivem com alguém que não é um alguém qualquer. E mais profundamente ainda, a gente só consegue se realizar quando vive para alguém.
Vocês vivem para alguém ou vivem apenas com alguém? Se vocês vivem para alguém, louvado seja o Senhor. Se vocês apenas vivem com alguém, roguem a Deus para que vocês, pouco a pouco, comecem a viver para alguém. Porque no casamento, especialmente, na vida toda, mas especialmente no casamento, a atitude é uma atitude de viver para ti e não para mim. Quando eu consigo viver para ti, eu me realizo. Quando eu vivo apenas para mim, começo a me destruir. Frei Inácio Larrañaga, daí temos as oficinas de oração em vida, ele tem uma oração em que pede ao Senhor: Senhor, como esses ferido de guerra, não tem às vezes nenhum hospital de campanha perto, como esses feridos de guerra que sofrem tanto, eu te peço que acabes comigo. Esta, na verdade, é a grande guerra que tu e eu temos que lutar todos os dias. Vencer o próprio eu. Porque na medida em que eu me venço, eu passo a viver para ti. Há uma história muito bonita de um homem que amava sua mulher. Mas no fim, esse amor foi enfraquecendo. O amor, quando não cresce, vai ralo abaixo. Ele se separou. Depois de algum tempo, arrependido, com saudades do seu amor, o que fez este homem? Voltou à sua casa, bateu à porta e ela perguntou: quem é? Ele disse: sou eu. Podes ir embora. E ele foi, amargurado, triste. Passados poucos meses, ele voltou àquela casa. Bateu a porta de novo. Quem é? Sou eu. Podes ir embora. Tu não me dizes a única palavra necessária para que eu te permita entrar. E ele foi muito triste embora. Pela terceira vez voltou. Bateu a porta. Ela disse: quem é? Ele respondeu: és tu. Podes entrar. Ele tinha matado dentro de si o próprio eu para poder entregar-se àquela que o Senhor lhe havia entregue. És tu. Pedi ao Luiz que ponha o banner. Quando nós casamos, o nosso amor humano e o amor de Deus se completaram. Tem certas coisas na vida de vocês, de casal, que vocês não sabem como conseguiram superar. É porque o amor divino, o amor de Deus, que está no seu coração de marido e mulher, os alavancou para a vida seguir em frente. Esse amor, teu e da tua mulher, teu e do teu esposo, unido ao amor de Deus, completados no amor de Deus, constituem o cerne, o fundamento sólido da espiritualidade conjugal. O que é a espiritualidade conjugal? É viver no estado de casados, segundo a vontade de Deus,
buscando a santidade. Olhem aqui para esse triângulo. Na base, marido e a mulher. No vértice, lá em cima, está Deus. E é uma coisa muito interessante. Olhem que, à medida que marido e mulher vão se aproximando de Deus, eles vão ficando mais perto um do outro, até se tornarem um só com Deus. Claro que não é a Santíssima Trindade, mas é uma Trindade santa. Porque quem uniu vocês foi o próprio Deus. E observem que Deus inclina o seu olhar para ajudá-los a subir até Ele. Este é o verdadeiro e real triângulo amoroso. Tenham sempre esse triângulo amoroso na sua vida. Uma coisa que o fundador das equipes de Nossa Senhora, eu estou nesse movimento há 55 anos, ele dizia: nada estabelece laços mais íntimos do que procurar Deus juntos. Anos atrás li uma pesquisa num jornal dos Estados Unidos que mostrava que de cada casamento, de cada dois casamentos, um terminava em divórcio. Mas se o casal ia à igreja juntos, subia o índice de um divórcio para cada 50 casamentos. Agora, se marido e mulher rezavam juntos, era um divórcio para 1.105 casamentos. A importância da oração. Eu convido os casais das equipes, aqui tem alguns deles, a rezarem de joelhos. Vocês rezam? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como vocês dois rezam? Se têm filhos, os filhos de vocês têm a graça de ver vocês dois rezarem de joelhos? Talvez até rezar de joelhos com vocês? Na primeira vez em que propus isso a um grupo de casais, eu disse, no mês que vem, eu gostaria de saber quem de vocês rezou ajoelhado. E um casal logo disse, nós rezamos. E o marido logo atalhou. E eu nunca vi ela tão bonita como quando pela primeira vez se ajoelhou ao meu lado. Isso o Luiz disse para Ju, eles estão aqui. Rezar de joelhos. Claro, se você tem problema físico, não vai se ajoelhar. Mas rezar de joelhos é diferente. O Senhor vê que nós nos pomos aos seus pés e nos leva para frente. O casal se torna mesmo buscador de Deus, como diz o salmista. Olha, às vezes vem o sofrimento.
Ninguém gosta do sofrimento. Até Jesus, lá no Calvário, disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Dos nossos 30 anos e 2 meses de casados, quase 4 a Cida viveu em sofrimento. Esses 4 anos foram os mais fecundos e os mais felizes da nossa vida. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o valor do amor na família, no casamento, o Papa Francisco diz: cuidem de viver a alegria no seu casamento, mesmo em meio ao sofrimento. Alegria. Viram há pouco esses casais aqui? Pareciam estar num cenáculo, receber uma efusão do Espírito Santo. Dançavam e sorriam. Os filhos de vocês já viram vocês dançar? Os filhos de vocês veem que vocês são alegres. Vocês cantam em casa. Chegava em casa, meu pai cansado, desafinado, utopia do Padre Zezinho, cantava. Qual é a recordação mais forte que tu tens do teu pai e da tua mãe? Pode ser que já tenha partido. Da minha mãe era o canto e era o avental. Que pena, para mim, que eu não vejo mais mulheres de avental. Eu acho tão bonito, sabe por quê? Porque, além de tudo, representa o cuidado, o serviço. Quem está de avental é porque está fazendo alguma coisa para servir o outro. Está fazendo uma cuca, está preparando lá uma omelete. Claro que não precisa usar o avental se vocês não estão acostumados, mas ponham um avental que signifique isto, a sua atitude de serviço. Como é que vocês servem um ao outro? Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem vocês servem? Vocês servem ao Senhor ou ao celular? Olha, o celular busca muita gente para escravizar. E é preciso libertar-se do celular. Tem muita coisa boa no celular, ajuda muito. Mas precisa ver se ele não está tirando o meu tempo de oração, meu tempo de ficar com o meu cônjuge, tempo de falar com os filhos, tempo de servir os outros lá fora. É preciso fazer a oferenda disso ao Senhor. E se a gente tem dificuldade, pedir ao Senhor o que a gente não pode para poder. Quando eu vou falar com jovens, eu geralmente levo no bolso da calça um objeto e digo: olha, eu tenho aqui um objeto que comunica muito bem, que tem luz. E vou dando os detalhes. Quem souber vai ganhar de presente. Tiro do bolso e dou de presente. Primeira resposta: é o celular. Não é. E vão dando respostas. Aí eu tiro um pequeno Novo Testamento e entrego para a pessoa. Até no momento em que vocês estão dirigindo sinal vermelho, vocês vão ao celular. E aqui me lembrei de um outro casal, falando do semáforo, do sinal de trânsito. Ela parou, dirigindo o carro, estava sozinha, era sinal vermelho, olhou para o lado e tinha um gato
Gato não é o gato de 4 patas, esse tinha 2. Um gato muito bonito, lindo, lindo, lindo. Ela enfatizou. E ela ia olhar de novo e disse, não posso. O meu olhar pertence ao Leandro, não foi Maria. Qual é a qualidade do teu olhar? Tu cuidas de ser fiel ao teu cônjuge, também no teu olhar? Tu vê uma mulher bonita, em vez de ficar imaginando aquilo que não é bom, porque Deus não quer que tu imagines isso, louva a Deus pela beleza dessa mulher. Louva a Deus. A minha mãe gostava muito de perfume. Usava, claro, só em ocasiões especiais. Meu primeiro salário, aqui em Florianópolis, eu comprei um perfume, Magrif, francês, para dar para minha mãe. Depois eu descobri que era falsificado. Mas comprei como legítimo. E ela usou. E como se agradava daquele perfume. Porque era o filho que tinha dado. E São Paulo diz, tu és o perfume de Cristo entre os que se salvam e os que se perdem. Qual é a qualidade do teu perfume? Do meu perfume? Tem muito na vida de casado que a gente precisa aprender pouco a pouco. Numa paróquia, o padre reuniu 9 mulheres em um dia de retiro. Só 9 mulheres. E lá pelas tantas, ele perguntou, quando foi a última vez que vocês disseram ao seu marido que o amavam? Dissesse hoje de manhã, né? E ela disse sim. E ela disse mesmo, ele confirmou. Parabéns, querida. E ele disse para ti, puxa, como diria o meu pai, que casalinho bonito. Mas então o padre perguntou, quando foi a última vez que vocês disseram ao seu marido que o amavam? E vice-versa, quando foi a última vez que vocês disseram à sua mulher que a amavam? Todas levantaram a mão, mas algumas disseram que foi ontem, outras que não se lembram a levantar a mão. Isso me faz lembrar um acontecimento de que eu pude participar. Uma senhora, um casal com quem eu tinha estado algumas vezes em palestra, estava hospitalizada no Hospital de Caridade, em Florianópolis. E eu fui visitá-la. Ela estava num quarto de enfermaria e ela e eu tivemos a sorte de, em determinado momento, ficarmos só nós dois. Quem estava ao lado teve alta, ficamos só nós dois. E conversamos um pouco. E ele disse, como te sentes? Ela disse, eu sei que estou partindo, mas tu sabes que eu sou romântica, né? Sei. Como eu gostaria que ele me dissesse ainda uma vez, eu te amo. Desci do Hospital de Caridade, andando, é claro, e esse marido, que todos os dias visitava ela, estava no meu percurso, fazendo outra coisa, e eu disse para ele, olha, estive visitando a tua mulher no hospital. Oh, que bom, tá? Conversamos um pouco.
Eu perguntei para ele, escuta, tu sabes que ela é romântica. Eles já tinham feito bodas de prata. Quando foi a última vez que tu disseste para ela, eu te amo? Ah, foi quando nós noivamos, não mudei de opinião. Poxa. Eu disse, não, mas diz isso para ela. E de fato ele foi à noite no hospital, também ficou sós com ela e disse para ela, eu te amo. Acariciou o rosto dela, depois ele me contou que muitas lágrimas vieram aos olhos dela. Esse homem teve sorte, porque no outro dia ela faleceu. Então o padre, lá do retiro, pediu que cada uma enviasse ao marido uma mensagem de texto. Todas enviaram mensagem de texto pelo seu celular. Meu amor, eu amo muito você e estou orgulhosa de tudo que você faz por mim e pela nossa linda família. Amo você. Tu tens orgulho do teu cônjuge? Tu admiras o teu cônjuge? Tu falas bem do teu cônjuge? Olha, eu vou ler só algumas respostas das 9. Resposta de um dos maridos. Você está bem? Segunda resposta. Caramba, não me diga que você sofreu outro acidente. Terceira. Puxa vida, e agora o que tu fizeste? Quarta. Diga-me quanto você precisa e pronto. A gente ri, e com razão. Mas será que aqui não tem alguma coisa parecida entre nós? Qual foi a última vez que tu elogiaste a tua mulher, que tu elogiaste o teu marido, que elogiamos um filho, que presenteamos a nossa mulher, o nosso marido, um filho? Meu filho mais velho, o Adriano, tem 56 anos. Ontem eu estava trabalhando, inclusive, no que lhes ia falar hoje, e ele foi lá em casa. Já tinha estado lá no dia anterior, mas foi lá em casa com a Jaque. Sabe o que ele fez? Me levou uma orquídea com 6 botões. Ele sabe que o pai presenteia e gosta de orquídea com botões. Quando foi a última vez que desse uma florzinha para ela? Que tu fizesse um agrado para ele? Elogiar. Puxa, louvo a Deus, como disse um casal, esses dias numa reunião, ela disse, louvo a Deus pelo marido que ele me deu. Diz isso para ele, não precisa ser agora. Eu agradeço tanto, querido, por tu seres meu marido. Eu agradeço tanto, querida, por tu seres minha mulher. Que beleza, não é? Isso é o amor. Se vocês tivessem que definir, dizer o que é o amor, talvez vocês tivessem dificuldade, embora vocês saibam o que é o amor. São Paulo diz, Deus é amor. Pronto. Se toda a Bíblia no mundo inteiro fosse destruída e só restasse da Bíblia uma página, e da página só se pudesse ler Deus é amor, ali estava condensada, resumida toda a verdade bíblica, todo o ensinamento. Deus é amor. Ah, meu caro, quando tu puderes dizer, minha querida, quando tu puderes dizer, e eu também,
eu sou o amor, pronto. E Jesus, amando, cometeu loucuras. Ele se encarnou, é Deus, e toma a nossa carne. E se faz igual a nós em tudo, menos no pecado, de São Paulo na carta aos Hebreus. Tu te encarnas na vida da tua esposa, do teu marido. Ah, como Jesus dialogou! E olha, as conversas de Jesus não eram todas de ficar passando a mão na cabeça, não. Jesus, nos evangelhos, tem 86 diálogos. 27 deles com os inimigos dele, que ele chamava de amigos. 86 diálogos. Nas equipes de Nossa Senhora, olha, vocês que não são de algum movimento de casais, procurem participar de um movimento. Lá a gente agrega forças, vê a fraqueza do outro, vê como conseguiu superar aquela dificuldade. Isso é muito bom. A doação que o marido faz para a mulher, na carta aos Efésios, São Paulo manda a mulher ser submissa ao marido, mas isso é uma coisa muito bonita. Bonita é cultura da época. Não vou agora analisar com vocês isso, mas olha, na mesma carta, São Paulo diz aos maridos 7 vezes, que é o número da perfeição: maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Portanto, se encarnem, tomem a carne dela, isto é, as suas alegrias, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Dialogar, conversar. Eu dizia para os meus alunos na universidade, nas aulas de redação, hoje o nosso tema da redação é debaixo de um guarda-chuva. Tenho que fazer uma redação sobre isso. Alguns olhavam para cima e disseram, aí do teto não virá inspiração. E não começava a escrever alguns. Então eu disse, olha, era meio-dia. Eu estava na Praça 15, quando um homem nobre, distinto, passou por mim com o guarda-chuva aberto. Em que pensava este homem? E aí comecei a dizer para ele a apresentar mais algumas ideias, saiu cada redação bonita. Então, hoje esse dia bonito, vocês não se conversam a tempo? Diz para ela, oh, que chuvarada. Ela disse, estás doido? Já começou a conversa. A gente é trancado. Não, tem que conversar, tem que elogiar, ver as qualidades novas. Descobrir defeito é fácil, mas descobrir qualidade, isso é tão bonito, descobrir qualidades. Como é que é a vida sacramental de vocês? Quantas vezes por semana a missa, pelo menos final de semana? Com que frequência se confessam? Com que frequência recebem a Eucaristia? Quando a gente recebe a Eucaristia, deve se lembrar de que passa dali em diante a ser Eucaristia para os outros. Confessar-se. Eu confesso de mês e meio, mais ou menos. Há papas que confessavam diariamente. Confessar. A gente entra pecador e sai um anjo.
alivia. Como é bom, por exemplo, depois de uma confissão, às vezes vem lágrimas. A lágrima, quando chega aqui nos lábios, é amarga, mas o fruto da lágrima é doce. E o salmista ensina que a gente também tem que aprender a saborear o pão das lágrimas. Pão das lágrimas. Depois eu vou entregar, os casais vão entregar para vocês, 2 reflexões que eu fiz para as equipes de Nossa Senhora sobre a espiritualidade conjugal. Se vocês gostarem, no final está o meu nome, pode até apagar o meu nome, tirem xerox, esqueçam no consultório médico, no banco de ônibus. Isso é semear, a gente não sabe onde vai chegar e como vai chegar. Mas aqui falando em confissão, a Cida e eu tínhamos o mesmo confessor há muitos anos, Padre Cardoso. Sábado agora fez 8 anos que ele faleceu. E terminada a minha confissão, depois do falecimento da Cida, ele disse: olha, se ensina que o que o padre diz no momento da confissão para nós vem de fato do Espírito Santo. Ele disse: Carlos, parabéns, tu empurraste a Cida para o céu. Isso é o que vocês devem fazer, empurrar um ao outro para o céu. Esses dias, numa reunião de equipe, nós estávamos falando disso, era um dos temas de estudo, e depois eu me lembrei, porque um casal, esse casalinho que está aqui à frente, apresentou os 2 num balanço e eu atrás empurrando eles. Aquilo me tocou tanto. Aqui está possivelmente uma mãe empurrando a sua filhinha. Eu acredito, pela minha experiência de vida, que de vez em quando a gente dá uma caída do balanço e rala o joelho. Mas olha, se no momento da dor, do sofrimento, a gente desiste, não quero mais ir no balanço, não, vai aprender a desistir da própria vida. E se a gente não desiste, a gente consegue ver os mais belos panoramas quando alguém nos empurra em direção ao alto, em direção a Deus. Há tanta coisa bonita a dizer para vocês. Em que consiste o casamento? O casamento consiste em tu te dares a ele, em tu te dares a ela, para juntos dar-se aos outros. Está vendo? Não estou falando em dar um presente. Falando nisso, qual foi a última vez que vocês deram um presente? Me lembra de eu voltar ao conceito Padre Cafarel. Qual foi a última vez em que vocês deram um presente um ao outro? Já faz 32 anos. Pois é. Foi ontem, foi semana passada. Mas a situação está difícil. E aquele abraço? A Mariana era uma menina desse tamanho. Foi a mais entusiasta das pessoas de todas as palestras que eu já dei. Eu fui falar numa escola lá no Roçado e ela estava lá. E eu dizia alguma coisa, ela dizia: uhul! Essa é muito boa. Essa é muito boa. Olha que presente que deu. Um beijo. Um bispo nos disse uma vez em Lourdes, na França, que o casal é o beijo de Deus na história. Prostituta não beija. Falar nisso,
Cuidado para não haver prostituição nos seus atos sexuais. Cuidado. O diabo nunca come o mingau do meio do prato. É sempre pelas beiradas, até chegar no meio do prato. Nunca usem pornografia. O sentido é o mesmo da outra palavra que eu vou dizer. Porcografia. Nunca usem para apimentar a relação. Pimenta é coisa do diabo, nesse sentido. Haja alegria no seu ato sexual. O matrimônio consiste em dar-se um ao outro para juntos dar-se aos outros. Vocês se dão um ao outro, ao filho, à filha, aos filhos, depois na comunidade, no serviço, no trânsito. Mas aquele cara te cortou. Bibi! Mas é Jesus que está dirigindo. Olha lá, dá a tua paciência. Pensa que ele pode estar socorrendo alguém que está infartado ali no banco de trás. É Jesus. Um amigo um dia disse, depois de eu ter proposto isso, professor, mas tem cada Jesus lesma. Dar-se. Madre Teresa de Calcutá dizia, dar é fácil, o difícil é dar-se. Li um depoimento de uma médica de São Paulo, mas que tem a casa Cuidar, no Rio de Janeiro, de pessoas que vão lá trocar fraldas, dar comida na boca, nem conhecem as pessoas, pouco a pouco vão conhecendo. E não são fraldas descartáveis, fralda de pano, porque a descartável é mais cara, muito mais cara. E ela disse, você trocaria as fraldas do seu pai? Elas trocam sem ter conhecido antes aquelas pessoas. E não pensam que são fraldas assim com um cocozinho, não. É um cocozinho cheio de sangue. E lavam. Puxa, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali. E a doutora Ana Cláudia perguntou, o nome dessa voluntária era Norma. Por que você faz isso? Você é feliz? Eu disse, eu sou muito feliz, doutora. Mas por que tem essa felicidade? Ela disse, porque para eu ser feliz eu tenho que fazer os outros felizes. Dar-se, entregar-se. Há pouco, muitos de nós participamos da Santa Missa. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. A entrega. A entrega. A grande relação do sacramento do matrimônio com o sacramento da Eucaristia. Esse aqui é um documento das equipes de Nossa Senhora, chamado Carta Mensal. E aqui há um depoimento de um padre em que ele diz assim, partindo do texto preparado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano para o Sínodo das Famílias. Esse documento é de fevereiro de 98. Todos os atos conjugais, desde a carícia, o carinho, o abraço e o beijo, até a doação corporal, contém uma densidade sacramental incomparável.
quando o sacerdote está no altar e diz para o pão e o vinho: isto é meu corpo, doando o corpo de Cristo para a santificação de cada cristão, assim, no mesmo altar do leito conjugal. O leito conjugal é um altar. Por isso, lá na carta aos Hebreus, está escrito: conservai imaculado o leito conjugal. No mesmo altar do leito conjugal está o marido, está a esposa, no estreitamento incomparável, onde um quer ser o outro, tão outro que ele se perde. Neste momento, marido e mulher poderão mesmo dizer: isto é meu corpo. E assim os dois realizam a comunhão, e nela a Eucaristia, a ação de graças, a bênção que sobe da terra ao céu. Enfim, dois amores de Deus se tornam um só, por força da livre doação de um homem e de uma mulher. Diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, grande sacramento do matrimônio, grande mistério. Agora eu o entendo, porque eu compreendo à luz da doação do corpo de Cristo à sua igreja, que é a sua esposa. É lindo, não é? É lindo. O Papa Francisco, numa exortação apostólica, ele lembra um humorista argentino, mas o humorista também sabe dizer coisas sérias. E esse humorista argentino se refere ao queijo e ao presunto. Eu acho que muitos de nós gostamos de manhã, quando é possível, ter um pãozinho, a gente deita uma margarina, uma manteiga, sei lá o quê, uma fatiazinha de queijo, uma fatiazinha de presunto, coisa boa, né? Agora vou fazer vocês refletirem comigo. De onde veio o queijo? Do leite. Quem deu o leite? A vaca. A vaca deu o leite e continuou a vida. Está lá pastando, né? Às vezes até muge de alegria. Né? E quem deu o presunto? O porco. Ele deu o presunto e continuou lá. Ele teve que dar a vida para que surgisse o presunto. Poderia perguntar sem ofender, és vaca ou porco? Nas equipes eu já disse, não sei em qual delas, que vocês sejam santos porcos. Compreenderam? Dar-se, entregar-se. É um ato de pura alegria. Agora também é preciso cuidar da higiene. Está meio, vamos usar uma palavra meio forte, meio fedorento. Já perdeu um pouco a graça. Né? Preparar-se. Preparar-se como vai alguém que de fato se entrega porque ama. Higiene. Tu sabes do que ela gosta? Tu sabes do que ele gosta? Tu sabes do que ela não gosta e do que ele não gosta? Conversem sobre isso. Para que vocês possam se entregar ainda mais completamente e saírem bem mais felizes dessa relação de vocês. É tão bonito. É tão bonito. Quantas vezes a gente vê, cumprimenta, por exemplo, ele ou ela de manhã, olha pela fisionomia, transparece a noite que tiveram. Uma vez eu estava no exterior e uma guia nossa não estava boa naquele dia, estava muito azeda.
E uma das senhoras que estava conosco disse com outras palavras, eu vou amenizar, não teve uma boa noite com o marido. É cuidar com isso. Depois eu vou deixar alguns presentinhos com vocês, alguns CDs também dos programas de rádio que eu tenho. E esse aqui, claro, vocês não podem ver lá de trás, mas é uma menina jogando uma maçã sobre uma cerca de arame farpado. A história, muitos de vocês conhecem, é um menino, filho de judeus, está no campo de concentração de Auschwitz, sentado perto da cerca, e vem uma menina do outro lado, filha de um oficial nazista, com uma maçã na mão. E ela vê aquele menino muito triste e oferece a maçã para ele. E ele aceita, claro, porque morto de fome. E começam a conversar. Depois, dia seguinte, a mesma coisa, assim, alguns dias, até que ele diz para ela: amanhã não me traz mais maçã, porque nós vamos ser mudados de campo. De fato, aconteceu. Em 1957, em Nova York, houve um encontro de imigrantes. Assim, quem quisesse participar. E começassem a contar um pouco da vida, dar-se a conhecer. Não sei se vocês se conhecem bem um ao outro. Dar-se a conhecer. E esse homem disse, contando a vida dele, quando eu era menino, estava num campo de concentração, e tinha uma menina que me dava essa maçã, e esse gesto de amor vem me alimentando ao longo de toda a minha vida. E a menina disse para ele: estavas no campo de Auschwitz? Sim. Essa menina sou eu. De pronto ele disse: queres casar comigo? Quero. E casaram. 40 anos depois, em 1997, num programa de abrangência nacional nos Estados Unidos, da Oprah Winfrey, eles foram contar a sua história de amor. E esse homem, muito feliz, dirigindo-se à mulher, acariciando a sua mulher, com os olhos, com a mão e com a boca, ele disse: e eu te agradeço, querida, porque desde aquele dia você está me alimentando. Qual é o alimento que tu dás ao teu marido, à tua esposa? Cuidem com as palavras. Sejam generosos. Sejam bondosos um com o outro. Eu me internava com a Cida em todas as internações dela, ficava no hospital. Só saía à noite para dar aula na universidade. No outro emprego, eu ia de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, fazia em meia hora, 1 hora, o que normalmente levaria uma semana. Deus me ajudando a partilhar com ele as dores da Cida. Na última internação, ela estava lá em casa, nós temos uma casa de 2 andares, com uma sacada, perto do mar, e ela estava sufocando, não conseguia mais respirar. Pusemos ela numa cadeira de rodas, levamos até a sacada, liguei o ar-condicionado no volume máximo, ligamos mais 2 ventiladores, ela sufocava. O médico já estava vindo, que nós chamamos, médico particular, e acompanhou ela na ambulância até o Hospital de Caridade. Eu fui em seguida, cheguei lá, os meus filhos foram comigo. Ele disse: professor,
A dona Cida está lá na ala Menino Deus, apartamento tal, tal. Leve os seus filhos até lá e se despeça dela. Em poucos momentos ela vai morrer. Ah, que coisa doída. É muito doído. Eu fui. Chegamos lá, ela estava deitada, roxa, da ponta dos cabelos até os dedos dos pés, porque o exame de gasometria, eu não sei explicar isso direito, o oxigênio no sangue só podia dar até tal ponto. O dela havia extrapolado. Era morte próxima, bem próxima. E nós começamos a rezar, rezamos o Magníficat, começamos a cantar e ela sobreviveu. O médico depois disse: pela ciência não tem explicação. Pela ciência isso não é possível. Foi um milagre do amor, da doação. Eu tinha enfermeiras particulares o tempo todo e ela, num dia, a enfermeira tinha ido buscar alguma coisa, estavam só nós dois, ela disse: querido, vê se tem alguma coisa para eu comer. Olha, ela estava vivendo só no soro. Tu vai a qualquer lugar buscar, mas o amor não complica. Ela disse: vê se tem uma maçã. Maçã sempre tem no hospital. Lavei a maçã, cortei, raspei a metade da maçã, fui dando para ela não quis mais. Aí dei um copinho lá com chá ou café com leite, não lembro. Ela tomou um pouquinho, beijei os lábios dela, puxei a cadeira, me sentei e ela deitada, nos demos as mãos. Ela tinha olhos belíssimos. Ela me olhou e disse: querido. Foi a última palavra que ela me disse na vida. Um dia tu também vais dizer a última palavra para o teu marido ou para a tua mulher. Qual será? Cuidem com as palavras. Cuidem com o silêncio. Com o silêncio ruim, porque há o silêncio ruim e o silêncio bom. Há o silêncio grávido de amor, esse é bom. E há o silêncio grávido de indiferença. E se estão grávidos, do nosso agir, do nosso falar, só sairá aquilo de que estão grávidos. Digam palavras boas, como aquele seu Jacó, que foi dar para o filho que estava se casando um relógio de bolso, que hoje não se usa mais, de ouro. E na tampa do relógio ele escreveu: diga uma palavra boa a Raquel. E cada vez que ele abriu o relógio para ver as horas, claro, não tinha celular, ali estava o lembrete do pai: diga uma palavra boa a ela. Façam isso. Quando saírem de casa, se abracem, se vejam, se abençoem, como o padre Murilo orientou há pouco. Não precisa fazer tudo assim, mas digam pelo menos: Ângela, Deus te abençoe. Deus te abençoe, ela diz para ti. Tu diz para ele: o Senhor esteja contigo. Ele diz: ele está no meio de nós. Está lá em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3, 2. E vocês saem abençoados. E essa bênção frutifica. Essa bênção frutifica. Aqui está Jesus no Santíssimo Sacramento. Está escondido. Santa Jacinta, Marta, lá de Fátima, chamava de Jesus escondido. Jesus na Eucaristia. Visitem Jesus. Vocês passem em frente a uma igreja, deem uma entradinha se for possível. Se não for possível, joga um beijinho para Jesus. Diz: Jesus, é o Paulinho, eu te amo. Jesus, é a Margarida, eu te amo.
Pronto. Não ficarão sem recompensa. Não ficarão. Para lembrar do conselho do Padre Cafarino. Sim. Vocês se fazem bonitos um para o outro. Fazes bonita para ele? Bonito. É bonito. Fazer-se bonito. Uma vez um marido foi lá em casa e disse: Carlos, eu não sei o que fazer, principalmente no nosso entregar-se um ao outro, ela tem um mau hálito. Sem nunca falasse para ela. Não, eu tenho vergonha. Olha só, tantas possibilidades. E aquele marido que não suportava a mulher que tinha chulé. Chegava de noite no quarto, era aquela coisa, aquele cheiro, né? Assistam o filme Quarto de Guerra. Quando o marido, de fato, começa a amar, um dia de noite, ele vai lá, pede, tira os sapatos dela, leva uma bacia com água morninha, massageia os pés dela. Tem muito chulé na vida de alguns casais. Vejam só, não é com o teu amor humano que tu vai vencer esses chulés, esses maus hábitos. É com o amor de Deus que se infiltrou no teu coração quando tu recebeste com ela, o sacramento do matrimônio. Com ele, o sacramento do matrimônio. Que age 24 horas por dia. Quanto mais a gente está em estado de graça, mais vai conseguir, de fato, de verdade, aquela que o Senhor entregou para nós cuidarmos. Esses dias ainda disse numa reunião, gosto tanto, meu neto mais velho, o Arthur, tem 21 anos, e a Mariana tem 20, a Beatriz tem 18, e o Rafael tem 13. Gosto tanto quando eles dizem, vô, se cuide. E às vezes eles também me dizem assim, os casais das equipes. Bom humor, tenha um bom humor na sua casa. Sexta-feira, ainda antes da reunião da equipe, antes de nós começarmos a refeição e o encontro propriamente dito, eu perguntei o que agora pergunto para vocês. Vocês são mais inteligentes do que eles não souberam responder. Vocês sabem por que é que a vassoura não luta karatê? Ninguém aqui também. Ninguém. Então, aqui temos um grande. É porque ela luta capoeira. Ter tempo para o outro. Tem gente que, se é o jogo do time dele, arreda daqui porque agora... E ela diz para ele, querido, sinto tanta falta de ti. Ele falta nada, o cara nem encostou. Anteontem eu presenciei uma cena lá em casa que me tocou muito. Um homem e o seu cachorro, um guaipeca, andando pela rua. E o cachorro desceu da calçada e foi pela rua. E ele disse, vem cá, senão vou ficar muito chateado contigo. Sabe que o cachorro foi? Olha, tu dizer, mas eu pensei tanta coisa bonita depois. Diz para ela, querida, vem cá, senão vou ficar muito chateado contigo. Oh. Vem aquele abraço, aquele beijo. O meu neto é piadista. Eu coleciono piadas, porque depois tem encontro, né, Marcinha, com os filhos pequenos dos casais, já agora são maiores, e a gente tem que trocar piadas. Mas o meu neto Rafael, um dia, domingo de tarde, ele me telefonou e disse, vô,
estou te telefonando deitado. Eu disse, por que, querido? Brincaste muito hoje? Estás cansado? Não, vou, é para a ligação não cair. Vê essas piadinhas boas. Isso eleva o astral dentro de casa. Empurrem um ao outro para o céu. Porque São Paulo diz na carta aos Efésios, vocês vão apresentar ele, apresentar ela, toda santa, todo santo, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante. Essa é a missão de vocês. Vocês, está no livro de Tobias, foram destinados um ao outro desde toda a eternidade. Está lá no capítulo 6 de Tobias. E diz assim para o marido, e tu a salvarás. E tu a salvarás. Não deem tanto valor às preocupações, às ansiedades. Jesus diz, Mateus 6,34, a cada dia basta o seu cuidado. Entregar-se. E como é bom. Agora daqui eu vou para casa, a família da minha filha está lá me esperando, vamos almoçar juntos, à tarde vou atender um casal, depois à noite, quando eu não tenho palestra ou reunião, sozinho, vou dormir na mesma cama que nós dormíamos, claro, o colchão já é outro, mas como sinto falta. Abraçem-se. A Mariana, aquela baixinha do que eu falei para vocês, depois o Sandro e a Lídia me contaram, os dois um dia estavam assim, veio aquele ímpeto de amor, se abraçaram e se beijaram, e a Mariana disse, ô pai e mãe, pare de fazer sexo na minha frente. Aí a explicação que deram, né? E essa Mariana cresceu, hoje ela é assessora de um desembargador, uma mente brilhante. Não pensem pequeno do seu amor. Pequenas chamas, um vento fraquinho apaga, mas grandes chamas, ventos grandes propagam. Sejam vocês, vivam o fogo, o calor desse amor. Eles vão distribuir para vocês essas duas reflexões que estão no livro, na espiritualidade conjugal, um outro que estão sobre um artigo que eu publiquei no Jornal da Arquidiocese depois da morte da Cida. Depois aqui temos 2 CDs que tratam do matrimônio. São 16 programas, 8 horas, só falando sobre o matrimônio. Tem mais alguns CDs, esses aqui são do matrimônio. Eu sei que não existe mais aparelho de CD, mas no computador dá para ouvir. Depois eu trouxe 10 livros da Mafalda sobre Nossa Senhora de Loreto, 10 sobre Nossa Senhora Aparecida, trouxe uns 20 e poucos livros que eu publiquei há pouco, assim, só para entregar mesmo internamente para os casais, sobre o casamento. A beleza do amor vivido no sacramento do matrimônio. Se depois alguém quiser e não puder receber aqui, deixa aí com o Jean, Gisele ou com algum dos casais aqui, ou me mande diretamente o seu endereço, que eu mando gratuitamente, tá? E agora, então, vamos agradecer a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, vamos nos pôr de pé, o Senhor está aqui. Nossa Senhora também ficou sozinha, mas foi necessária para a construção da igreja, né? Perdeu o filho, perdeu o marido, e sem ela, como seria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Família. E não se esqueçam de pedir a intercessão de São José. São José é forte, São José não falha. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.